Pedro e Paulo, eles eram inimigos ou eles eram inimigos? Será que eles estavam em união, em unidade ou em discórdia? Será que Pedro, por ser apóstolo e por ter andado com Cristo, era perfeito e ninguém poderia questioná-lo? Ele tinha infalibilidade? Ou será que Paulo estava certo ao questionar o que ele tinha feito? A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar do capítulo 2 de Gálatas. Um capítulo interessante, tem algumas questões talvez polêmicas para alguns, talvez curiosas para outros, talvez desconhecidas. Mas eu quero ler aqui com os irmãos Gálatas, capítulo... Eita, nós aqui. Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 ao 16. Chegando Pedro a Antioquia, lhes resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando eu vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, porque obriga os gentios a viver como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então olha que situação nós vemos aqui. Pedro e Paulo estavam em Antioquia. Que Antioquia? É uma cidade importante no início da igreja cristã. Os discípulos, eles estavam em Jerusalém quando houve o Pentecoste. No início do livro de Atos, nós vemos eles em Jerusalém. Agora, Paulo, quando ele se converte, ele vai até Jerusalém. Aí depois Barnabé leva ele para Antioquia, que é uma cidade que já existia uma igreja estabelecida, já existiam irmãos cristãos, tanto de várias nações como judeus, né? Então já era uma igreja multicultural nesse aspecto. Paulo, alguns consideram que Antioquia funcionava como uma base missionária de Paulo, que ele foi para lá antes de começar as suas viagens missionárias. A situação que nós vemos hoje, ele está em Antioquia, e várias das viagens missionárias de Paulo, ele partia de Antioquia, como se Antioquia fosse a base dele. Então essa informação é interessante. Pedro, por sua vez, como ele era judeu, ele vivia em Jerusalém com os irmãos, desde que Jesus disse para eles, para os discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, no início do livro de Atos, eles são revestidos de poder, eles começam a anunciar o Evangelho, e aí eles têm uma igreja muito grande lá em Jerusalém, desses primeiros convertidos, e depois muitos vão sendo enviados para pregar em outros lugares, como é o caso de Paulo com as suas viagens missionárias, como é o caso de Felipe, que tem uma situação em que ele é enviado a pregar em outros lugares. A tradição cristã, ela diz que Judas foi pregar, chegou até a pregar na Índia, mas Pedro é um dos discípulos que passa a maior parte do tempo em Jerusalém, pastoreando essa igreja que surgiu em Jerusalém, né? No texto de hoje, Pedro visita Antioquia. Então Pedro vai visitar
Antioquia, onde estava Paulo. Vamos tratar Antioquia como a base missionária de Paulo. Embora Paulo não diga isso, mas na teologia alguns dizem. Pedro vai e visita esses irmãos, chegando na Antioquia. E essa situação descrita nos textos que nós lemos, ela é interessante porque na cultura judaica, o compartilhar uma refeição era uma coisa sagrada. Você não compartilhava uma refeição com qualquer pessoa. Você não sentava numa praça e comia junto com todo mundo. Compartilhar uma refeição representava compartilhar intimidade com uma pessoa. Adicionalmente, os gentios, aqueles que eram de outras nações, eles não tinham as mesmas regras alimentares que os judeus, e eram regras muito rígidas. Quando nós lemos o Pentateuco, ou alguns livros mais especificamente falando de Levítico e Números, nós vemos que, além de eles não poderem se alimentar de certos animais, como por exemplo, claramente lá falar, nós conhecemos muito do não comer carne de porco, mas também não podia comer coelho e outros tipos de animais. Além disso, existia um jeito certo de abater o animal. Então não bastava nós estamos comendo carne de cordeiro, então tá tudo certo. Não bastava isso. Eu tenho que saber qual forma aquele animal foi abatido, para que eu possa me alimentar dele. Porque tinha uma regra específica lá na lei. Como os apóstolos entenderam que essas regras cerimoniais não se aplicavam aos gentios, que é uma coisa que nós vemos eles conversando sobre isso no livro de Atos, Pedro tendo visões que apontavam essa interpretação e Paulo concordando e pregando essa ideia de que essas regras cerimoniais não se aplicavam aos gentios. E, inclusive, é isso que Paulo trata no começo do capítulo 2. Aqui, nós vemos uma situação, então, que em Antioquia era normal os discípulos, os cristãos, seja eles de origem judaica ou sejam eles de origem de qualquer nação, era comum que eles se alimentassem juntos, porque eles entendiam que aquelas regras alimentares não se aplicavam, então tudo bem, eu não preciso saber se esse animal foi abatido da forma correta. Além disso, além da parte cerimonial que não existia, eles também tinham essa questão de... Eles são nossos irmãos em Cristo, independente da nacionalidade. O Evangelho diz que, e Paulo fala isso aos romanos, já não há mais judeus nem grego, bárbaro nem livre, servo nem livre. Né? Ele fala judeu nem grego, servo nem livre, homem ou mulher, todos são aceitos igualmente diante de Deus. Então, não tinha problema eles compartilharem a refeição, porque eles eram iguais no corpo de Cristo. Eram irmãos em Cristo. Eles podiam compartilhar esse ato de intimidade. Pedro estava normalmente compartilhando esse ato junto com os irmãos. Porém, quando chegam uma comitiva de Jerusalém, judeus cristãos vindo de Jerusalém, que eles guardavam ainda esses costumes por causa da sua cultura. Então, lá em Jerusalém, como eles eram massivamente judeus que se converteram ao cristianismo, então eles mantiveram essa prática cultural. Os autores do Novo Testamento, os apóstolos, eles entendem, principalmente Paulo, que fala bastante, que essas práticas, principalmente as alimentares, circuncisão, guardar os dias especificamente, como sendo práticas meramente culturais. Então, por isso, eles continuavam guardando, ele era a cultura deles, não existia um problema eles continuarem
guardando essas regras. Pedro, que era de Jerusalém, estava em Antioquia, ele estava vivendo como um gentil. Ele não estava guardando esses princípios, porque eles não eram mais mandatórios. Porém, olha aí o versículo 12. Porque antes que alguns tivessem chegados da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então olha o que Pedro fez, né? A Bíblia, ela enfaticamente nos ensina que nós não devemos praticar acepção de pessoas. E agora o que Paulo está fazendo, o que Pedro está fazendo é exatamente isso. Na verdade, ele ainda faz de um jeito, ele ainda faz pior. Ele não simplesmente considera aqueles gentios diferentes e aí ele se retira da mesa. Mas ele faz isso para agradar aqueles judeus, aquela comitiva que estava vindo de Jerusalém, aqueles cristãos judeus convertidos ao cristianismo que estavam vindo de Jerusalém. E Paulo, quando ele vê essa situação, ele fica preocupado, porque Pedro fez isso e vários outros judeus que estavam ali seguiram, a ponto dele falar, ó, versículo 13, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Barnabé é um discípulo mais experiente do que Paulo, ele, em questão de tempo. Quando Paulo se converteu, ele já era um discípulo, ele já era uma liderança, ele acredita no ministério de Paulo, acredita na conversão de Paulo, ele chama Paulo e fala, vem comigo, eu vou te ajudar. E aí ele discipulou Paulo, vamos usar essa expressão. E aqui vemos Paulo nessa situação, e qual foi a reação de Paulo? Ele diz, resisti-lhes na cara. Ele resistiu, ou seja, ele exortou, corrigiu Pedro na frente de todos, né? Porque aquilo foi um problema que aconteceu em público, né? É interessante essa perspectiva de que Jesus, ele fala, se você tem uma coisa contra o seu irmão, chama ele em particular e resolva isso, para você não escandalizar o seu irmão. Porém, Jesus, algumas vezes, ele repreendia em público, né? E existia um porquê disso. Na teologia pastoral, na teologia do ministério, o que nós entendemos? Nós entendemos que se há um problema que aconteceu em particular entre dois irmãos, ou um irmão cometeu um pecado, ele é aconselhado em particular, ele é reestabelecido a comunhão em particular, para que não haja escândalo, para que você não dê assunto para a fofoca, né? Mas, agora, quando o problema acontece em público, a resposta deve ser dada em público. Por quê? Porque o problema é público. Porque as pessoas precisam estar cientes da resposta àquele problema, né? Então, é o que acontece aqui. Paulo, ele entende que, olha, nós estamos aqui reunidos em público. E aí, Pedro publicamente comete um erro grave. Porque se o que Pedro fez estivesse certo, então eu estou dizendo que diante de Cristo as nações não são iguais. Os cristãos não são iguais diante de Cristo. Eles continuam sendo diferentes. Eles podem ser tratados como inferiores diante de Deus, né? E é isso que Paulo não aceitava. E é por isso que Paulo, ele resiste na cara, ele resiste em público, para que todos entendam qual é o ensino correto, o ensino verdadeiro. Aí foi o versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? O que ele está dizendo? Se você, que é judeu, veio aqui em Antioquia e compartilhou a mesa da comunhão com os gentios,
que é uma coisa que os judeus não faziam, mas como você se converteu a Cristo, você entende que esse cerimonial judaico não é mais necessário? Como que eu vou, como que faz sentido cobrar então que os gentios também cumpram esse cerimonial? Então isso é uma coisa que não fazia muito sentido, acabava ficando incoerente com a própria verdade do Evangelho e incoerente com o que aconteceu, que foi descrito por Paulo no começo do capítulo 2. No começo do capítulo 2 ele descreve que foi lá em Jerusalém, conversou com os apóstolos e eles tiveram comunhão. E eles concordaram que estão pregando o mesmo evangelho. Eles concordaram que os gentios não tinham que cumprir esses rituais cerimoniais. Então era incoerente com o que Paulo já tinha conversado com Pedro, com o que Paulo cria, com as revelações que Paulo tinha recebido no livro de Atos, são descritas, né? Mas, seguindo aqui na nossa aula, com isso nós já cumprimos o objetivo do tópico 1 da nossa lição. Parcialmente já falamos um pouco do tópico 2, o que falta ainda falar desses dois apóstolos em conflito. Subtópico 1, o poder da pressão em grupo, porque Pedro era um apóstolo, andou com Cristo, andou 3 anos e meio com Cristo. Quando Jesus foi crucificado, teve uma situação em que Pedro se sentiu constrangido e negou a Cristo. Depois ele se arrependeu, ele foi perdoado por Jesus e ele foi chamado para ser apóstolo e pregar o evangelho e ter um papel de proeminência no evangelho de Cristo. Mas agora, novamente tem uma situação de que a pressão do grupo, qual grupo? Esses cristãos, esses judeus convertidos ao cristianismo que estão vindo de Jerusalém para Antioquia. A pressão desse grupo de achar estranho que Pedro estava compartilhando uma refeição com os gentios fez com que Pedro agisse dissimuladamente, agisse em acepção de pessoas, né? Então isso é um problema. Nós precisamos conhecer o evangelho, viver o evangelho e estar firmes na verdade do evangelho, ainda que exista a pressão do grupo para que nós venhamos fazer concessões aqui e ali, né? Essas concessões não devem existir em relação ao conteúdo do evangelho, né? O que é normal e que acontece são concessões em relação ao que é cultural, né? Por exemplo, uma coisa simples e comum que é de uma cultura para outra, uma igreja que o costume é os ministros estarem de terno e gravata, isso é uma questão cultural, é fácil. Agora, em outras igrejas não existe esse costume, né? Então é uma diferença cultural, isso é uma coisa simples, isso é tranquilo. Mas agora, em relação ao conteúdo do evangelho, eu aceitar, por exemplo, que a circuncisão deve ser feita para agradar a Deus, ou qualquer outra coisa que se coloque no lugar do sacrifício de Cristo, isso é conceder em relação ao conteúdo, né? Então que a pressão do grupo não nos faça fazer concessões em relação ao conteúdo do evangelho. E nós devemos nos preocupar em relação a isso, porque Pedro andou com Cristo. Pedro, apóstolo de Cristo. Quando lá em Pentecostes, no começo do capítulo do livro de Atos, Pedro é cheio do Espírito Santo, ele se levanta com ousadia, ele prega e milhares de almas aceitam a Jesus. Então, Pedro, ministro, no sentido de que ele era um apóstolo, cheio do Espírito Santo, experiente, porque ele está na igreja desde o início,
aqui já se passaram algumas décadas que aconteceu o Pentecostes. Na verdade, já passaram já passou-se mais de uma década que Paulo se converteu, e Paulo não foi um dos primeiros a se converter. Então Pedro, apóstolo de Cristo, andou com Cristo, cheio do Espírito Santo, com experiência, ainda assim ele estava sujeito a esse erro. Então, que nós possamos nos preocupar em relação a isso, nos preocupar que nós somos sujeitos a erros, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos renovar a nossa mente, precisamos renovar o nosso pensamento, precisamos renovar a nossa força, renovar a nossa fé, para nós não cedermos a pressões no grupo. E por fim, o último tópico da nossa lição: estou crucificado com Cristo. Então, esse versículo é maravilhoso, é muito gostoso você falar desse versículo. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho, vivo lá na fé do Filho de Deus. Então, esse versículo de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, é maravilhoso, é muito gostoso. Ele fala fortemente nos nossos corações. E a implicação dele é profunda. Não é apenas que o versículo é bonito, não é apenas que o versículo empolga, mas ele tem uma implicação muito profunda. Porque se eu estou crucificado com Cristo, a morte dele é a morte que eu merecia. Porque diante de Deus, todos nós pecamos e todos nós merecemos morrer. Cristo morreu a nossa morte. É isso que nós estamos dizendo quando dizemos: estou crucificado com Cristo. Ele morreu a morte que eu merecia morrer. E agora eu vivo na fé. Qual fé? A fé de Cristo. Porque ele ressuscitou. Então, para Deus, eu ressuscitei com Cristo. E agora eu vivo na fé de que a imagem de Cristo seja produzida em mim. Então, tem uma implicação muito profunda. Mexe com uma parte muito importante da nossa fé, da nossa caminhada. Nós reafirmarmos que para o pecado morremos com Cristo, para Deus ressuscitamos com Cristo. E aí por isso nós temos esse último tópico: estou crucificado com Cristo, na nossa lição. E essa pergunta: será que Cristo morreu por nada? Por que foi que Cristo morreu? Qual é a implicação da morte de Cristo? O que muda por causa da morte de Cristo? Porque se continuamos no pecado, Cristo morreu por nada. Se continuamos devendo para Deus, Cristo morreu por nada. Se nós continuamos agindo dissimuladamente, tratando os nossos irmãos como inferiores por esse ou por aquele motivo, Cristo morreu por nada. Se nós não nos preocupamos com viver na fé, Cristo morreu por nada. Se nós não nos preocupamos que a imagem de Cristo seja produzida em nós, Cristo morreu por nada. Se nós não nos preocupamos com o que Paulo diz a Pedro nesse capítulo, Cristo morreu por nada. Mas nós cristãos, nós crentes em Deus, nós servos de Deus, não podemos agir, viver como se o sacrifício de Cristo não tivesse valido nada. Mas nós devemos corresponder ao fato de que Cristo muda
todas as coisas. O sacrifício de Cristo muda todas as coisas. Ele destrói a ordem social deste mundo. A ordem seja do judeu, a ordem do judeu para o grego, do romano para o bárbaro, do servo para o livre, do escravo para o seu senhor. Todas essas ordens são mudadas. E em Cristo somos feitos nova criatura. Então concluímos essa aula dizendo que nossa vocação inclui defender a fé que um dia nos foi dada e nos manter nela em todo o tempo, não somente crendo, mas praticando a doutrina correta, de que somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé, e jamais pelas nossas próprias obras, para que o sacrifício de Cristo não se torne em vão. Amém? Então que Deus continue nos abençoando. E até a semana que vem.